Bom dia, flor do dia. Pessoal, vai me avisando se o áudio tá legal aí, tá? Por favor. O áudio tá ok? Dois minutinhos a gente começa. Dois minutinhos a gente começa, pessoal. Rapidinho, tá? Bom dia, pessoal. Vamos lá. Eu vou desativar aqui por enquanto os comentários, tá bom? E a gente volta daqui a pouco, senão rouba a atenção. Bom dia. Eu vou deixar salvo a live, talvez ela vai subir pro YouTube também, tá bom? Esse assunto eu acho extremamente necessário para os nossos dias. Ele faz parte de uma urgência apostólica, missionária, mundial, né? Assim como a própria masculinidade. Eu estava refletindo ontem, o Senhor ministrando ao meu coração. Por exemplo, por incrível que pareça, prosperidade tem total conexão com masculinidade. Deus não prospera uma pessoa, principalmente um homem, quando esse homem se reconhece existencialmente, socialmente como um filho. Porque aquele que decide ser eternamente filho é alguém que passa a ser eternamente dependente. E quando você é dependente, você mais consome do que produz, né? Então, o filho deseja algo e só o adulto paga a conta. É por isso que até o próprio Cristo, em humanidade, teve um momento de ruptura entre a sua vocação e a sua maternidade, né? Que na minha concepção não passou de poesia. Então, quando Maria tentou dominá-lo com um complexo materno, complexo do ninho vazio, ele rompeu psiquicamente tanto
as suas necessidades como ser humano quanto a dela. E ele disse: o que é que tenho eu contigo, mulher? E a partir disso, quando um ser humano se emancipa, decide amadurecer para ser uma ferramenta apostólica missionária nas mãos de Deus, Deus tem total interesse de fazer com que aquela pessoa venha a prosperar. Então, por muito tempo, a igreja viveu de maneira limitada, né? Você quer acionar uma ogiva nuclear? Afirme para o crente aquilo que é óbvio, mas os mitos e os folclores impedem o indivíduo de ver isso. Que é: você é santo e você não é mais pobre. Com isso a gente não está dizendo que o indivíduo não peca e a gente não está dizendo que o indivíduo é rico. A gente só está dizendo que o DNA dele foi subvertido positivamente, foi transformado. Ele agora é como Deus é. Ele agora pode viver o que Deus disponibilizou para ele na cruz do Calvário. Então, os mitos e os folclores sobem para o nosso entendimento, e aquilo que o nosso entendimento assume como verdade, por mais que seja uma mentira, passa a ser a verdade que impede a gente de usufruir o que a gente poderia usufruir. Pode não afetar a nossa salvação, não entender o que eu quero ensinar hoje de manhã para você, pode não ter nenhuma conexão salvífica, mas impede o teu apostólico, impede a tua vocação. Na parábola dos talentos, ali tem uma grande sacada. Você não vai prestar conta só do que você teve, você vai prestar contas do que você poderia ter e não quis se desenvolver para ter. Então, eu creio que eu vivo o amor, coopero com as pessoas. Temos mais de 14 projetos missionários, sociais e apostólicos pelo mundo. Então, acho que o nosso coração é suscetível ao sofrimento humano. Antigamente, o amor me confundia muito, hoje menos. Hoje eu não tenho dó das pessoas. Porque volta e meia as pessoas chegam e dizem: se eu pudesse, eu faria. Mas a grande sacada, a grande pergunta é: você nunca faz porque nunca tem, ou nunca tem porque nunca faz, sendo que a palavra de Deus e a vontade de Deus também é um princípio a ser seguido, é um princípio a ser praticado e desenvolvido. Lá na parábola dos talentos, e não é sobre habilidade a parábola, por incrível que pareça, foi lida erroneamente por grande parte dos evangélicos. Um talento é uma medida de peso, semelhante a dracma, denário. Um talento é uma medida monetária de peso, equivalia geralmente entre 30 a 35 quilos de um metal precioso, de ouro, de prata ou coisa semelhante. No final da parábola, se você acha que é uma habilidade, um talento, o Senhor disse: por que você não pegou meu dinheiro e deu aos banqueiros? Então a parábola do talento, por incrível que pareça, é uma parábola monetária. O Senhor estava falando de dinheiro, que ele confiou algo a nós, se retirou, e quando ele voltasse, ele queria lucro. E o lucro do Senhor é a sua obra apostólica em expansão, é a transformação do mundo, é a redenção de vidas e tal. E lá na parábola está escrito que quem deu lucro, tudo foi dado a ele. E quem não deu lucro, até o que não tinha, lhe foi tirado. Então, os mitos e os folclores bloqueiam o entendimento, consequentemente, as emoções do indivíduo. O indivíduo acha que nunca pode desenvolver, progredir, porque ele tem um mito aqui. E o principal mito, e é esse que eu quero desconstruir hoje, é a pobreza de Jesus. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, se está indo tudo bem com o áudio, que eu tirei os comentários. Só me avisem se está tudo ok. Está tudo fluindo tranquilo para a gente poder continuar. Tudo ok com o áudio? Então tá bom. Vou desativar de novo o áudio aqui. Não sei se fica me atribulando aqui. Vem uns filisteus aqui também encher a paciência. Se converter, irmão. Ai. Então vamos lá. O mito do cristianismo, isso é herança católica, o povo empobrece enquanto o clero enriquece, a igreja enriquece, né?
Então, a Igreja Católica por anos apregoou a pobreza, mas ela é considerada um país, o Vaticano é considerado um país, é extremamente bilionária, a Igreja Católica Romana, enquanto se pregoou por séculos que a pobreza faz parte da santificação e usando a humanidade de Deus, né? Então vamos lá, gente. Eu quero que você esteja disposto e preparado, ok? Mas se também não tiver, a gente vai lá. Primeiro ponto a ser entendido. Quando eu estou afirmando que Jesus não era pobre. Eu não estou dizendo que ele era rico. Deixa eu tentar fundamentar para você algo. Pobreza é escassez. Deus não pode ser escasso. Jesus é Deus. Seu problema é quando você pensa em Jesus, fala Jesus e olha para Jesus, você só vê a humanidade. Mas Jesus não é homem. Ele se fez homem por amor. Então a natureza total e absoluta de Deus é o seu poder, a sua divindade. Então a humanidade dele é só uma poesia. Deus veio ao mundo para nos salvar e ele não poderia vir a esse mundo a partir de toda a sua potência, porque assim ele nos destruiria. Nossa condição em pecado, se Deus nos visitasse sem nos fazer nascer de novo, Deus nos destruiria. Por isso a gente tem que se arrepender, nascer de novo, a nossa natureza, nosso espírito é transformado à semelhança dele, e quando ele retorna para nos buscar, o coração dele é semelhante ao nosso, então ele não nos destrói. Então, quando pensar em Jesus, não foque na humanidade, exaltando que ele foi filho de Maria, filho de José. Tudo isso é poesia, gente, por gentileza. Deus se reduziu em Jesus para poder salvar a quem ele amava e não destruir a quem ele amava. Então, é o primeiro ponto que você precisa entender. Pobreza é escassez. Riqueza é medo da escassez, por isso o acúmulo. Esse aqui é o problema. Riqueza e pobreza são emocionais. Pobreza e escassez, riqueza, acúmulo por medo de escassez. Deus não é e Deus não quer que você seja nem pobre, nem rico, mas próspero. Aqui que está uma palavra que precisa ser redimida. É como a palavra autoridade e submissão. As pessoas têm medo. É a mesma coisa de ter medo de Malaquias 3:10, mas é um dos textos mais sublimes da Bíblia, porque diz que um Deus que é espiritual está sendo roubado materialmente. E isso é impossível. Mas quando você vai para a lei, o dízimo cuidava de pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Então o roubo de Deus é o roubo no outro, é o roubo social. Então, por usarem mal, você se bloqueia a ir além. E isso aqui é uma grande verdade. A nossa própria dicionário, deixa eu pegar aqui para você, só para você ter uma rápida visão, uma outra perspectiva do significado da palavra prosperidade. Prosperidade é característica do que está sendo plenamente desenvolvido, abundante, bem-sucedido, propício. Olha só que extraordinário. A palavra prosperidade vem do latim, que significa obter aquilo que se deseja, e ela é formada da junção do pró, que significa a favor, e de aspes, que significa esperança. Então a palavra prosperidade significa em favor da esperança até que se obtenha aquilo que se deseja. Então Jesus Cristo e os próprios apóstolos eram pobres. Aí você pergunta, por que Jesus não falou tanto sobre dinheiro? Você que pensa. Se você ler os evangelhos novamente com honestidade, você vai perceber que quase todas as metáforas e parábolas de Jesus têm cunho financeiro, administração financeira ou administração do tempo. E os apóstolos, Paulo, como autor de 70% do Novo Testamento, ele foi o que mais visualizou esse lugar que eu vou tentar expor para você. Mas o senso de urgência escatológica dos apóstolos era muito aguçado. Para Paulo, Jesus estava voltando semana que vem. Para os apóstolos, Jesus estava voltando semana que vem.
Então, por exemplo, Atos 2,42, onde as pessoas colocavam todos os bens aos pés dos apóstolos, não era uma doutrina, era uma alegria de salvação, mas era um sentimento de urgência escatológica. Para que ter bens se Jesus está voltando? Mas em uma das cartas, Paulo tem que fazer uma oferta a Jerusalém, porque as pessoas pararam de trabalhar porque Jesus estava voltando. E em uma das suas cartas ele tenta consertar o problema dizendo, olha, as pessoas não estão trabalhando, estão ansiosas, se metendo de casa em casa, diga para elas que se não quer trabalhar também não coma. Então olha que problemática. Os apóstolos, com o sentimento que Jesus voltaria muito rápido, creio eu, não desenvolveu sociologia. Por exemplo, sobre a homossexualidade, não tem uma teologia ampla, só a teologia da punição, mas não está escrito como a gente desenvolve um discipulado com um homossexual. Política, qual foi o envolvimento, se houve envolvimento, qual seria um desenvolvimento sociológico adequado para a igreja influenciar a cidade, o país. Então, sem dúvida, por causa desse sentimento de urgência, não houve um desenvolvimento teológico abrangente. E não é por isso que Jesus não é explícito, ou os apóstolos não foram explícitos, que o Senhor e o Espírito Santo e as próprias Escrituras não podem continuar revelando isso aos servos de Deus. Atos não terminou no capítulo 28, é o único livro da Bíblia que está aberto. Deus ainda está atuando no mundo, revelando-se ao seu povo e fazendo com que o seu povo seja pioneiro de coisas novas, novas possibilidades. E são os mitos e os folclores que te impedem. Então, Jesus não era pobre, querido amigo. Jesus era Deus. Um pobre não tem poder para criar um universo. Um pobre não pode andar sobre as águas. Um pobre não pode dar uma ordem com a mente para uma moeda ser formada dentro do peixe e mandar o peixe morder o anzol naquele momento. Um pobre que se apresentou como carpinteiro poeticamente, essa era a sua profissão como homem, não pode ensinar um pescador profissional como Pedro a pescar. Jesus não ensinou Pedro a pescar. Jesus, com a mente dele, com o espírito dele, deu uma ordem para que os peixes se ajuntassem num só lugar, naquela praia, e Pedro jogasse a rede e os pegasse. Então, a gente transformou água em vinho. Então, vou encontrar meus discípulos, vai andando sobre as águas. Então, você peca profundamente quando olha para Jesus e vê só a humanidade, um Deus pobre, destituído, flagelado. Não, ele quis, irmão. Não foi Roma, não foi o judaísmo, foi Deus que matou a si mesmo em sua humanidade, em Jesus, por amor a nós. A humanidade de Deus em Jesus é poética, é poesia. C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, parafraseando ele, disse: aquele que acha que faz algo para Deus ao congregar, dizimar, ter um ministério, é semelhante a um filho que no dia do aniversário do seu pai chega até ele e diz: pai, eu preciso de um dinheiro. Para quê, meu filho? Para te comprar um presente. Aí o pai ri, abre a carteira, dá o dinheiro para o filho vai até a loja, compra o presente, embrulha, volta, dá ao pai e diz: feliz aniversário. Aí C.S. Lewis diz: só um tolo acha que o pai ganhou algo que não seja poesia. Gente, sinceramente, Deus não está ganhando nada contigo, coisa linda. Deus não é acrescido quando você oferta, dizima, jejua, perdoa, ama. Faça o que você fizer, você não está agregando poder a Deus. E não faça o que não fizer, você não destitui Deus. Tudo que Deus te pediu, Ele não precisa. E se Ele te pediu sem precisar, adivinha o que Ele quer fazer. Ele quer te devolver governo. Você foi criado a imago Dei. Quando Deus disse para Adão que quando ele comesse ele morreria, Deus não estava falando da matéria, Deus estava falando da vida no espírito, a vida semelhante a Ele, que nos dá toda a habilidade, toda a capacidade de reger o mundo com graça, poder, criatividade. E eu queria ler 2 textos bíblicos, só para a gente rir um pouco, só para biblicamente eu tentar dar um fundamento para você quebrar os seus mitos e folclores. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Gente, por gentileza. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Criou todas as coisas nele, por ele e para ele. Sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, como diz em Hebreus capítulo 1. Jesus gerou o cosmos com o poder da sua palavra e sustenta isso. Pedro cortou a orelha de Malco, o soldado, e o Senhor disse: guarde a espada, eu não preciso disso, eu dou ordem aos meus anjos. Então imagina, gente, Deus não quer tua conversão apenas. Deus tem todos os elementos para fazer o maior evento evangelístico, macho. Ele se mostra como de fato ele é, potente, eterno, único, santo, poderoso. Ele mostra seu caráter divino, assim como mostrou para João na ilha de Pátimos, e ele caiu morto aos pés do Senhor. O Senhor só pega 10 anjos descendo, flamejando de fogo, espadas na mão, demônios acorrentados. A humanidade toda se converteria. Então Deus não deseja apenas a conversão. Deus deseja a comunhão e a vocação. Deus quer devolver para nós habilidades, vocação, consciência, criatividade, poder, autoridade, prosperidade, que é o poder da Nova Jerusalém em movimento. O próprio apóstolo Paulo viu esse lugar. Ele chamou esse lugar de a herança dos santos no reino da luz. Filipenses 4, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando de um poder para mudar as situações. Ele está falando de um poder para suportar a situação. Então, olha só, ele diz: eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a estar contente, aprendi a sofrer. Está lá no contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, vamos tentar entender a mente do apóstolo Paulo. Eu sou o mesmo Paulo quando tenho 1 milhão, e 1 milhão não tem a mim, não mexe com o meu caráter. Mas eu também sou a mesma pessoa quando eu tenho um pão. Porque não ter é momentâneo, porque eu orei, eu acessei, eu enviei um e-mail para a Nova Jerusalém, a minha central de operações. Então, não há enfermidade, pobreza, dor, nada daquilo que você santificou aqui achando que é normal nos céus. Aquilo que você chama de milagre aqui na terra, no céu é DNA, é detalhe, é o que é lá, é o caráter da eternidade. Então, quando um santo de Deus, um justo de Deus aqui na terra, clama a Nova Jerusalém envia a provisão necessária. Por isso que eu estou dizendo, Deus não te quer pobre, porque pobreza é escassez. E Deus não te quer rico, porque riqueza é medo da escassez, por isso o acúmulo. Deus te quer próspero, e prosperidade é poder em Deus para controlar a pobreza até que a provisão chegue e controlar a riqueza, fazendo disso um poder de generosidade, um poder missionário, um poder apostólico. Porque toda prosperidade de Deus é prosperidade missionária. Onde há prosperidade não há acúmulo pelo medo, mas há acúmulo pelo propósito. Então aqui há 2 extremos do mesmo problema, riqueza e pobreza, e Deus quer a gente na coluna do meio, com Ele, com a mente dEle, com o espírito dEle, com o propósito dEle, tendo e distribuindo, não tendo e recebendo, para nós e para o outro. E para a gente encerrar por hoje, amanhã no mesmo horário a gente vai fazer uma live e eu quero falar sobre você. Se Jesus Cristo não é pobre, é Deus, você não pode usá-lo como modelo para sua pobreza. Busque outro bode expiatório, mas não bote suas limitações na culpa de Jesus, porque ele não é limitado.
Pobreza é finitude. E Jesus não é finito, Jesus é infinito. Ele resolve qualquer problema nele mesmo. E não é isso. Você não fica feliz com a pobreza. Você não dá um glória quando o seu nome vai para o SPC Serasa. Você não dá um glória quando você não consegue ajudar pessoas, parentes, famílias. É engraçado, eu postei e isso irrita as pessoas, porque denuncia a zona de conforto, denuncia aquilo que elas não querem ser, denuncia aquilo que elas não estão vivendo. E é mais fácil ser violento do que refletir. É mais fácil reagir com agressividade do que dizer, meu Deus, o que eu não fiz ainda? O que eu não entendi ainda? Porque uma coisa é fato, Deus só pode ir no limite do seu entendimento. Você é salvo, você ama Ele, mas se você não quiser entender um assunto, Ele não força com você. Você vai ser salvo para a vida eterna, sem que isso signifique que você é salvo naquela área a partir de agora. É por isso que tem gente salva no casamento e não com a relação com os filhos. É um bom pai, péssimo em finanças. Tem unção, mas não tem caráter. Porque cada área da nossa vida possui uma jurisdição própria e um princípio próprio. Então, Deus quer uma redenção integral, total. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 1, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos. Você acha que isso aqui é figura de linguagem? Você não vai achar um texto bíblico no Novo Testamento chamando de pecador. A não ser João falando aos gnósticos na primeira carta, quando diz aquele que diz que não tem pecado. Mas no terceiro capítulo da mesma carta ele diz aquele que está em pecado não viu nem o conheceu. Olha que doideira. No primeiro capítulo ele diz, se você não tem, faz dele um mentiroso. E no 3 ele diz, se você tem, você não viu. Então você precisa, cara, vencer teus preconceitos. Você precisa ir mais profundo na vontade do Senhor. Então, olha, o Novo Testamento e o apóstolo Paulo, todas as cartas, ou começa ou termina te chamando de santo. Olha que problema. Então você já é aquilo que Deus quer que você seja, mas emocionalmente você tá zoado, cara, e gerando folclores e mitos e colocando lixo dentro da tua cabeça. Olha só, se tu é pecador e Deus abomina o pecado e pune o pecado, que bipolaridade é essa? Ou tu é bipolar ou Deus é bipolar. Tu diz, eu sou pecador, e Deus diz que abomina o pecado. E pecador faz o quê? Padeiro faz pão, pecador faz pecado. Eu sou um pecador santificado, eu sou... Não, ou você é pecador ou você é santo, irmão. Ou você foi justificado e santificado pelo Senhor, ou você continua nas mãos de Adão. Então é você que decide. Deus já te deu um veredito de libertação, mas parece que tu é aquele prisioneiro lá do mito da caverna de Platão. Prisioneiro a vida inteira, abriram a grade e diz, pode sair. Não, mas você se condicionou a ser um prisioneiro, aí você fica lá dentro das grades. Aí quando alguém assume a identidade apostólica do reino de Deus e avança, se desenvolve, prospera, cria projetos, se desenvolve materialmente, você diz, está roubando. E uma das principais evidências que você não recebeu o seu DNA apostólico em Deus é você tem muita opinião sobre os outros e pouca sobre você mesmo. Você nem questiona dizendo, será que aquele cara fez algo que eu não fiz? E se foi, o que eu não fiz para poder ter me desenvolvido do jeito dele? Porque às vezes você é um menino de Deus, salvo, guardado pela graça de Deus, mas a gente não confia em criança. Eu tenho 3 filhos, os amo, mas o mais velho tem 11 anos, ainda não comprei carro para eles, ainda não deixei eles dirigir, porque eu os amo, mas eles não são dignos de confiança pela idade, é o seu caso. É mais fácil você criticar quem avançou do que dizer, meu Deus, será que eu sou menino na fé e por isso não sou digno de confiança? Deus não faz acepção de salvação, mas Deus faz acepção de comunhão. Todos podem estar na casa de Deus, mas nem todos podem estar na sala de reunião. Então acorda, tu que dormes. Porque se Deus mandasse você evangelizar seu vizinho, você não precisa de 1 centavo. Mas Deus falou para você discipular as nações. Então economia, finanças,
Prosperidade é um assunto que você tem que vencer, desenvolver, progredir, para se tornar digno de confiança e Deus começar a revelar mistérios ocultos do reino para que você avance, prospere, cuide de pessoas, desenvolva a obra, envie missionários, plante igreja. Mas sua mente. E Paulo diz que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Um Uber, aplicativo Uber, poderia ser seu, mas você acha que o único assunto de Jesus na cruz é salvar a tua alma. Não, todo o tesouro da ciência e da sabedoria, tecnologia, ciências sociais, todas as ciências humanas, tecnológicas, matemática, filosofia, política, economia, arte, moda. Não é essa teologia fajuta de 7 montes, é Jesus, é o Criador do mundo. Portanto, ele é o plano piloto, ele é o manual de instrução para que a criação seja plena e funcione bem. Mas você acha que o único assunto é arrepender, pecado, novo nascimento, céu, aleluia? Não, macho, é a vida por completo. As nossas cidades não existem porque Adão pecou. O plano de Deus sempre foi metropolitano. O plano de Deus sempre foi a construção de uma cidade. Começou no jardim e lá em Apocalipse termina com a cidade. Acorda, moço. Acorda. Aí, para piorar, você pega esses folclores amalucados aí. Ai, Jesus era pobre. Jesus era Deus, irmão. Por favor. Você está atrasando não só a sua vida, você está atrasando a obra de Deus com esse seu pensamento maluco. Mas vamos lá. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Gente, olha isso. A Bíblia diz que Jesus era o unigênito, o único que tinha o DNA, a genética. Mas a morte dele fez com que ele se tornasse o primeiro com a genética. Ou seja, você é mais um com a mesma genética, com a mesma capacidade, com a mesma mentalidade, com o mesmo poder. Mas você quer ser um Zé Mané, vivendo de mitos e folclores. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, sobre a terra ou nos céus. Nele reside toda a plenitude de Deus. Você pode ser pobre, Jesus não. Jesus é Deus. Jesus é próspero, poder em movimento integral. É o que ele deseja para você. Nem pobreza, nem riqueza. Prosperidade, que é poder que controla. Pobreza e riqueza e coloca o mundo em movimento. Você quer ver que esses mitos, como eles te impedem? Prosperidade é poder em movimento em todas as áreas da vida. O cara pode ter dinheiro e não ter um bom casamento. Prosperidade é um tipo de riqueza que toma conta de todas as áreas da vida. Eu tenho dinheiro, mas tenho amor, consigo perdoar, meu casamento é pleno, consigo me arrepender, consigo ser humilde, consigo reconhecer meus momentos de arrogância. Então, a prosperidade te devolve o caráter de Deus. Então, riqueza e pobreza são emocionais.
prosperidade é espiritual, porque prosperidade é identidade. É o que eu sou, é o que eu me torno. E eu me tornei como meu Pai, meu Deus é. E nessa nova identidade que eu e você recebemos em Jesus, não há limites, não há limitação. Pelo contrário, as coisas podem mudar de repente. Jesus, você paga imposto? Ah, não tenho nenhum dinheiro no bolso. Aí você manda o e-mail para Nova Jerusalém. Aí a moeda é criada dentro do peixe. Você pode até não ter, mas se você reconhece que você é próspero, de repente. As pessoas empobrecem porque elas querem chegar ao objetivo delas, sem princípios e sem processos. É aqui que está o maior conceito de prosperidade. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em você, através de você e para você. Mas Ele não negocia princípios e nem processos, porque você tem que amadurecer e se mostrar digno de confiança. A mordomia, que é a administração de tudo aquilo que nós temos consciência que pertence a Deus, somos o Alfred e ele é o Batman, sempre será um teste de caráter. O pouco que Deus te deu é para testar tuas capacidades, teus talentos, teu caráter. E talvez você parou de prosperar porque você se revelou sem caráter. Se revelou infantil. Você quer um exemplo? Você deve. Aí chegou dinheiro e uma pessoa madura e adulta pagaria as contas, honraria os compromissos. Uma criança não, uma criança continua consumindo. Então, se Deus te deu uma provisão e você fez mais dívidas do que pagou as dívidas que você já tinha, Deus disse, não, cesse o fluxo de prosperidade porque ele ainda é menino, por mais que seja salvo. Então, foi um prazer estar aqui com você. Amanhã às 9h30 a gente está de volta para quebrar mais um mito. Jesus não é pobre, porque ele não é homem, ele se fez homem. Jesus é Deus e sua humanidade é poesia. Beijo. Vou deixar um pouquinho aqui, tá? Outra coisa, eu vou fazer uma postagem aqui no meu feed e eu queria que vocês dessem um feedback, uns insights que vocês tiveram, frases que foram ditas que abençoam a sua vida, que a gente quer produzir conteúdo. Eu pretendo escrever um livro, né? Para quebrar esses tabus e para que Deus use a minha vida para dar poder de prosperidade à igreja brasileira. Essa palavra, essa força, essa revelação veio a mim e eu tenho falado de finanças com a mesma empolgação que eu falo de salvação, porque para salvar eu preciso enviar alguém. Você não consegue ir para um outro continente sem que antes você tenha pensado em finanças, porque você não pode ir na asa do avião, você tem que comprar o bilhete. Então essa porção veio violentamente no nosso espírito. Então eu quero que você dê seu feedback, seu insight, que a gente quer usar isso para continuar desenvolvendo e em breve a gente vai lançar um livro chamado Jesus Não Era Pobre. Tá bom? Beijo. Que bom! Tu é gente? Sou gente. Estamos em Cristo, Ele não é pobre. Ele é o nosso Pai, Ele é nosso Deus. Salva a live. Eu gravei em outra câmera aqui, vou postar em breve, talvez no YouTube. Forte demais, macho. Mais forte que cuscuz, irmão. Tô aleluiado, é isso. Amanhã vocês vão ver. Amanhã eu não vou falar sobre Jesus, vou falar sobre você. Você não vai... Irmão, prosperidade é a coisa mais orgânica do mundo, porque ela não é emocional, ela é espiritual. Eu entendi no meu espírito, e do meu espírito eu desceu para o meu entendimento, pô, já era. Amanhã você vai entender o seguinte, como que eu sou ninja de impedir que a prosperidade chegue até a mim, se a prosperidade é orgânica. Prosperidade é um organismo, todo organismo cresce.
Então você é ninja, moço. Se você não está prosperando é porque você está impedindo a prosperidade. E eu quero entender como que você consegue fazer um trem desse. Amanhã, mesmo horário, 9h30 da manhã, a gente vai fazer mais uma live aqui. Oh, para crianças, Deus dá brinquedos. Para adultos, Deus dá sonhos. Oh! É buchada. E aí, William? Sem vergonha. Faz uma série no YouTube. Pretendo. Ah, gente, eu ia esquecendo. Vou deixar aqui um link. Quem é de São Paulo aí, regiões, sexta-feira a gente vai ter uma escola de finanças aí. 12 horas de imersão. Então vai ser um treinamento tanto para cristãos quanto para não cristãos. Então você vai aprender conteúdo secular sobre finanças, desenvolvimento financeiro, tanto com os princípios espirituais. Então vai ser em Americana, 40 minutos ali mais ou menos de Campinas, na igreja Comunidade da Fé Church. Vai ser muito top, porque eu vou estar lá quinta. Então quinta a gente vai dar um seminário, para casais, começa às 20 horas. Sábado, das 17 às 22 horas, a gente vai dar uma palestra para homens sobre masculinidade, o Be a Man. E sexta, o dia inteiro, de 9 da manhã a 10 da noite, a gente vai estar dando esse treinamento sobre finanças, desenvolvimento financeiro. E a gente vai fazer umas loucuras ali no Senhor para destravar a tua vida. E quem sabe, às vezes, até investir na sua vida. Uma ideia que a gente está tendo aí, para que você consiga se desenvolver, prosperar, cuidar de si, cuidar da sua família, cuidar da obra de Deus, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, tem um link de inscrição. Se você puder estar com a gente lá no dia, vai ser muito bom. Postei o link, mas sou leigo nesse negócio aqui. Eu vou fazer uma postagem no meu feed, tá bom? Beijão, vou nessa. Deus abençoe.